para chegar, mas também para não atrasar muito, que depois tem uma outra turma às 10 horas. Marcos perguntou, primeiramente deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Dê, sou coordenador da HS Consórcios. Eu vi o Marcos perguntando ali se o ar tá bom, tá tudo certo, com frio. Eu sou do Rio Grande do Sul, então estou me sentindo em casa, mas daqui a pouquinho, se tiver muito frio, vocês avisam que a gente aumenta um pouquinho a temperatura, deixa um pouquinho mais tranquilo aqui dentro. Bom, primeiramente queria agradecer a todos vocês, né, pela presença, ter tirado um tempinho do seu tempo, do seu conforto, ter vindo aqui ouvir um pouquinho do que a gente tem para passar. O Marcos é o coordenador regional da HS Consórcio aqui em Minas, e o Diego é o nosso parceiro da Garcias, né? Parceiro da HS Consórcio aqui em Contagem. Então tudo que a gente vai falar hoje, tudo que a gente vai comentar, queria já de antemão também dizer que fiquem à vontade para participar, a ideia é essa, é um bate-papo. Se tiver dúvida, pergunte, mesmo que daqui a pouquinho, poxa, fiquei com uma dúvida do que ele falou, será que ele vai falar de tal coisa? A gente tem uma sequência, mas nada que mude o script, então pode perguntar, pode interromper, a ideia é essa, tá? A gente vai passar um videozinho antes, só para vocês conhecerem um pouquinho da empresa e depois a gente poder falar um pouquinho melhor sobre como investir usando o consórcio, certo? Antes de eu soltar o vídeo, deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês viram o evento, foi no site, onde vocês encontraram essa transmissão? Facebook? Vocês? Você? Também? Beleza. Sonhar com um cantinho para chamar de seu, com um carro para viajar. Sonhar é viver com intensidade, é o brilho nos olhos, é dizer sim para o futuro. Agora imagine realizar o sonho de mais de 46 mil pessoas. É isso que orgulhosamente a HS Consórcios vem fazendo ao longo de sua história. História que faz parte do Grupo Erval há mais de 58 anos. E que está sendo construída com compromisso, cooperação e paixão por transformar vidas. Queremos estar cada vez mais perto dos nossos clientes. Por isso, expandimos nossa operação para impactar ainda mais pessoas e realizar ainda mais sonhos. União, parceria, vontade de fazer, são sentimentos que fazem parte do dia a dia do nosso time de corretores e vendedores. Uma equipe que não mede esforços para oportunizar as conquistas dos nossos clientes. Por isso, a HS Consórcio se destaca pelas vantagens exclusivas, como a meia parcela, que permite o pagamento da metade do valor até a contemplação, como os prazos e planos diferenciados e uma equipe de suporte que está sempre ali, pronta para ouvir e dar apoio para quem precisa. São 3 modalidades de consórcios. Nosso consórcio de imóveis é ideal para quem quer construir, reformar ou planeja a compra de um imóvel novo ou usado. Ou ainda para a compra de terrenos rurais, urbanos ou salas comerciais. E para quem deseja andar de carro novo, nosso consórcio de veículos permite a compra de usado, novo, seminovo, motocicleta, caminhão, carreta, nacional ou importado. Seja para você ou para renovar a frota da sua empresa. Já imaginou? O consórcio é um investimento de alta rentabilidade. É uma forma de aumentar o patrimônio, de se programar para reforçar a aposentadoria, de planejar uma poupança e guardar um dinheiro. Bom, não é à toa que a gente tem se destacado ao longo dos anos, estando hoje entre os 3 maiores administradores independentes do país no segmento de imóveis. Queremos ver cada vez mais pessoas realizando seus sonhos. Afinal, nossa história também começou assim. HS Consórcios, uma empresa do Grupo Erval. Bom, tá um pouquinho da empresa. Último aviso, como eu falei, sou do Rio Grande do Sul, então costumo fazer a apresentação em 2 idiomas, né? Português e gauchês. Se alguém não fala gauchês,
favor interromper, porque isso acontece bastante, a gente circula bastante. Hoje a gente vai falar um pouquinho de onde a HS atua, mas para outros estados, e muda às vezes alguma forma de falar e a gente não está habituado. Então, se tiver alguma dúvida, de novo, levanta a mão, participem, essa é a ideia. O bar todo mundo acho que vai entender, né? O bar, o tu, e o tu não é ofensivo, é costume, né? Aqui fala você também, né? Mais você, mas... Então, beleza. Vamos adiante? Beleza. Aqui a gente usa esse slogan sobre os ombros de um gigante. Por quê? Pode tocar adiante. A gente está falando da HS Consórcios. A HS Consórcios é uma das empresas do Grupo Herval. Então, só para antes da gente falar de como investir e tal, vocês conhecerem também quem é a empresa por trás disso, quem é a administradora, da onde vem, né, quanto tempo está no mercado. Poxa, eles vão falar de investimento, mas a HS Consórcio não ouvi falar, é uma empresa daqui, não é e tal. Bom, a HS Consórcio é uma empresa do Grupo Herval, né, lá da cidade de Dois Irmãos, no Rio Grande do Sul. Só volta ali um pouquinho, faz favor, a outra foto. Isso. Para quem já teve a oportunidade de ir para o Rio Grande do Sul, essa aqui na realidade é a BR-116. Então, para quem vai para o Rio Grande do Sul, normalmente o nosso ponto turístico é Gramado, Canela, Serra Gaúcha, deve ter passado pela frente. Tá? Esse é o complexo industrial do Grupo Herval. O Grupo Herval, na realidade, ele tem 17 empresas, entre elas a iPlace, que se tornou em 2016 a maior parceira da Apple na América Latina. Então, hoje, mais de 75% de produtos Apple vendidos no Brasil, iPhone, iMac, enfim, mais de 75% é através das lojas iPlace, que é do Grupo Herval. Além das iPlace, tem móveis, colchões, estofados. Se vocês pesquisar Casa Bahia, Ricardo Elétrico, Magazine Luiza, todas essas lojas de varejo vão encontrar na parte de cama, mesa e banho lá, colchão Herval, móveis Herval. Então, só para se situar um pouquinho de quem é a HS Consórcio. A HS Consórcio, ela já está há quase 25 anos no mercado. Tá? Nós somos hoje a terceira maior administradora independente no segmento de imóveis no Brasil. O Grupo Herval vai fazer 60 anos, né? Então já são empresas fortes. Se quiserem saber um pouquinho mais a fundo também, pode entrar no site, enfim. E aqui em Contagem a gente está representado pela Garcias, então, que é uma empresa local, né? Ou seja, se tiverem dúvidas podem visitar com o nosso parceiro Diego ali. E vamos adiante. Hoje a gente atua, né, nos 3 estados da região sul: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, já vindo para o lado sudeste, São Paulo, Minas e Goiás. Minas e Goiás, dá para dizer que a gente entrou de vez esse ano. Oi? Janeiro, fevereiro. Janeiro, que foi com a mudança do Marcos para cá. O Marcos também não é daqui, se mudou para Minas para cuidar dessa região. Então hoje é ele quem está no acompanhamento, no dia a dia, com os parceiros, enfim, com o Diegão ali. Então é ele que vai estar próximo de vocês, tá? Em 94 foi quando começou no Rio Grande do Sul, então aqui tem um pouquinho das datas, né? Quando a gente foi nesse processo de expansão. 94 Rio Grande do Sul, 2008 Santa Catarina, 2013 Paraná, 2014 São Paulo, 2017 está Minas e Goiás, porque a gente acabou fazendo algumas parcerias no finalzinho de 2017, então a gente nem costuma nem contar, porque o trabalho efetivo foi nesse ano de 2018 que começou. Aqui um pouquinho das nossas premiações, né? Então 2018 a gente se torna já a primeira administradora do estado. Quando a gente fala primeira, entenda-se com mais volume de venda, né? Segmento de imóvel, que mais vende lá e a mais lembrada do Rio Grande do Sul. 2014 a gente figurou ali a primeiro estádio. Na verdade de 2018 a gente não perde o posto de a número 1 do estado do Rio Grande do Sul. Santa Catarina veio um pouquinho depois, mas também hoje a gente é a primeira no estado de Santa Catarina. E desde 2014, se eu não me engano, a gente já está entre as 10 maiores. E aí a gente vai ver no próximo slide que em 2016 a gente se torna a terceira maior. Então, 2 anos atrás a gente entrou no ranking das 3 maiores administradoras independentes do segmento de imóvel. Tá? Como eu disse, é uma empresa do Rio Grande do Sul, chegando agora, então talvez por isso vocês não escutaram falar ainda. A gente tem um anúncio do jogo aberto com a Renata Fã, então já está começando a circular mídia, a gente está investindo mais nessa região, mas antes não se tinha tanto investimento aqui porque não tinha ninguém para atender. E uma das filosofias da HS é justamente dar suporte para o cliente. A gente não tem ideia de simplesmente
vender e não tem ninguém para dar suporte, para dar acompanhamento no dia a dia para o cliente. Perfeito? 2017, jornal Marcas, né, lá no Jornal do Comércio, que é um jornal que é estadual no Rio Grande do Sul e ele é focado para empresários. Então, quem tem acesso a esse jornal é mais realmente empresários, só para vocês terem uma ideia. O dono do Grupo Herbal, pessoas da, por exemplo, diretoria da Gerdau, ele é mais focado para os empresários mesmos, tá? Aqui um pouquinho dos números da HS Consórcio. Então, 2011 a gente bateu 491 milhões no ano, né? 2012 já com crescimento de 10%, 537 milhões. 2013, 777 milhões com crescimento de 44%. 2014 foi o ano que a gente se tornou uma empresa de 1 bilhão, né? Batendo 1 bilhão, tendo um crescimento de 34%, 1 bilhão e 43 milhões. 2015 a gente já pulou para 1 bilhão e meio, né? 1 bilhão e 533, com 47% de crescimento. 2016, 2 bilhões e 87, 36% de crescimento. E no ano passado, 2,787 bilhões, tá? 33,5% de crescimento, isso HS Consórcios. A nossa meta para esse ano é chegar em 3,4 bilhões, a gente já está no caminho, tem conseguido alcançar os objetivos até então para atingir esse número, para a gente chegar na nossa meta macro de 2020, que é 5 bilhões e se tornar a maior administradora independente no segmento. Só para vocês terem uma ideia, a gente foi em 2017 a administradora que mais cresceu. Isso tudo vem de encontro com o que a gente vai falar hoje, pelo menos é o que a gente acredita. A forma como a gente vende um consórcio, a forma como a gente enxerga o consórcio, ele é um pouquinho diferente das demais. Não que essa é melhor ou é pior, ou essa tem uma taxa melhor ou pior, sim, realmente pela forma de enxergar o consórcio. Tá? Um nosso diferencial que é responsável também por esse crescimento é a meia parcela. Esse produto, nesse formato, o que eu digo nesse formato? Porque tem algumas, alguns produtos que se assemelham ao nosso, mas nesse formato só a HS tem, um produto exclusivo HS, tá? A meia parcela até a contemplação. Então isso, para quem quer investir com o consórcio, que é o próximo passo a gente falar, é o que torna o negócio mais vantajoso. Ou seja, eu poder pagar metade da parcela até eu contemplar, quando eu falo pagar meia parcela, eu pago metade da taxa, não tem pegadinha, eu não pago adesão, eu não tenho nada de acréscimo, eu não estou pagando um valor, mas eu estou pagando a metade, depois vai vir mais um juro, mais alguma coisa. Não, quando eu estou pagando a metade, estou pagando a metade mesmo, metade da parcela, referente a um crédito que eu posso depois pegar ele integral. E até eu contemplar, eu pagando a metade da parcela, eu pago a metade da taxa, então não tem pegadinha, não tem adesão, não tem reforço, não tem nada. É exatamente assim, puro raiz. Metade da parcela até a contemplação. Aí tá, esse é um diferencial. Desculpa, seu nome? Caroline. Na realidade, isso é algo que é legal, porque a HS ela te dá a liberdade de você escolher. Você não é obrigado a dobrar de crédito. Então, por exemplo, fiz um crédito de 100 mil, só a caráter de informação, R$341 a parcela para 100 mil reais de imóvel, né? Contemplei, se eu não quiser pegar os 100 mil, eu não preciso. Eu posso pegar a metade, ou exemplo, 70, 80, até 100 mil. Se eu resolver pegar os 100 mil, aí sim a minha parcela vai dobrar, e o que eu deixei de metade para trás, na realidade, eu só vou somar, sem acrescer juros, sem nada, e vou dividir nas demais. Então tudo que eu deixo de metade para trás eu ofereço depois. Só para ter uma ideia, se eu pagar 10 meses, 10 meses, por exemplo, e contemplar eu pegar o crédito todo, o acréscimo que dá, além da dobra da parcela, é em torno de R$19. Então, ou seja, se eu levar 100 meses para pagar, além do dobro eu vou pagar em torno de R$199 a mais. Então não é um aumento tão grandioso quanto as pessoas, poxa, além de dobrar, vai aumentar muito a parcela se eu demorar a contemplar. A gente vai ver planilhas sobre isso, tem ali os dados para a gente ter um comparativo de quanto chega essa parcela. O saldo final a ser pago, ele vai ser o mesmo, independente se o cliente vai contemplar no décimo ou na metade do plano. O valor acrescido, por exemplo, um crédito de 100 mil, somando as taxas, o saldo final é 123. Então, se eu contemplar no 10º mês, o meu custo vai ser o 123, se eu for contemplar no mês 90, o meu custo também vai ser esse.
Porém, como a gente vai falar nível de investimento, tem as vantagens de eu ter a minha parcela. Porque uma das formas de eu ser um investidor no consórcio, na hora que eu contemplo, eu deixo de ter parcela, que a gente vai chegar lá na frente. Só que eu investi somente metade da parcela. Bom, o trivial, né? O que eu posso fazer com o consórcio? Então, no caso do consórcio de veículo, só lembrando, isso é uma exigência do Bacen, tá? Do Banco Central. Cada consórcio tem que ter um segmento. Então, ou seja, cada grupo, digamos, ele tem que ter um segmento. Ou ele é serviço, ou ele é automóvel, ou ele é imóvel, né? Se for automóvel, no caso da HS, eu posso comprar carro, moto, ônibus, caminhões, tudo relacionado a veículo com motor. Perfeito? Na HS também, a gente tem um prazo do carro, ou seja, eu poder comprar uma usada até 10 anos de uso. Tá? Então, carro, moto, posso comprar até 10 anos de uso. Fica à vontade. Bem-vindo, pessoal. Bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Ônibus e caminhões, a gente tem prazo maior que 15 anos. Tá? Então, isso, se eu quiser comprar um carro hoje, carro e moto com o consórcio da HS, eu consigo comprar um 2008 para cá, por exemplo. Né? E se eu quiser comprar ônibus e caminhões, 2013. Isso padrão. Dele, mas se eu quiser um ônibus com 20 anos, a gente está falando de carga pesada, de veículo pesado, tem disso. Às vezes você olha um ônibus que tem 20 anos e é caro, né, inteiro e tal, então tem muito isso no pesado. Se eu quiser de 20 anos eu não posso, então eu posso. A administradora pode solicitar um fiador, um analista, né, como que é devedor solidário, nome que quiserem dar, mas ela vai pedir provavelmente um fiador. Né? Então tudo é analisado, tudo é conversado. Outra coisa que vem de encontro com isso e tudo é conversado, por se tratar de uma administradora, o contato ele vai ser sempre direto, né, com o corretor. O coordenador ele é o elo entre cliente, corretor e administradora. Então tem, liga no 0800, aí vão te passar para A, que vai passar para B, que vai passar para C. Você hoje, como cliente, é um desafio. Se alguém de vocês aderiu uma cota, espero que sim, vocês ligarem na administradora e dizem, quero falar com o chefe da comprovação de imóvel. Garanto que eles vão passar o telefone. Quero falar com o chefe de setor de cobrança, o chefe do setor de condenação de veículo. Todos os setores eles vão passar. De um grupo de quatro vão passar. Então o contato é direto. Você não fica passando por uma triagem até chegar no responsável. Claro que a gente sempre tem como contato imediato o corretor, né? Porque ele está próximo de você, então tem que você ligar para a matriz, para daí atrás, o corretor está junto, o corretor vai colocar o coordenador junto se precisar de alguma situação, mas o contato de antemão, já aviso, é tranquilo, é direto, não tem muita frescura, como diz lá do sul. Imóvel. Casa, apartamento, terreno, sala comercial, construir, reformar, chácara, sítio, litoral, não está ali, né? Não, casa na praia. Casa na praia, enfim, posso comprar em qualquer lugar do Brasil, né? Desde que o imóvel esteja legalizado, esteja ok para uma alienação, eu consigo comprar esse imóvel, tá? Área rural, litoral, urbana, onde for. Rural tem que também seguir as exigências, né? Confesso para vocês, como eu não sou daqui, não conheço muito, mas por exemplo, no Rio Grande do Sul, área rural, você consegue uma matrícula individualizada acima de 2 hectares. Então não sei aqui em Minas, se é mais ou talvez Diego sabe mais ou menos? Não? Um pouco, muda bastante. Porque muda para Goiás de estado para estado. Mas isso daí é uma questão realmente local, mas pode comprar área rural, se tiver tudo ok, pode comprar, não tem problema nenhum. A questão de construção do imóvel. Tem que ser alvenaria, pode ser. A HS ela não tem exigência quanto à construção, né? Tem que apresentar a planta, o projeto, mas indiferente, a gente não obriga, tijolo tem que ser deitado, por exemplo, financiamento tem muito disso às vezes, né? Algumas regras, o tijolo tem que ser deitado, então acaba onerando a construção, mas por uma questão de segurança que a financeira acha, a HS não exige nenhum tipo de modelo na construção. Perfeito? Bom, agora sim a gente entra na parte do mercado de consórcio e vai para a linha do investimento, de como a gente entende o consórcio. HS, pelo tempo, eu estou há 15 anos na HS Consórcio. Eu lembro que quando eu comecei na HS Consórcio, a gente via muito, a gente estava falando antes ali com o pessoal do jornal, a gente estava comentando, poxa, o pessoal tem muita visão
do consórcio a nível de aquisição, né? Você enxerga o consórcio, o que você acha que é consórcio? O consórcio é algo que eu vou pagando, um dia eu ganho para mim comprar minha casa ou meu carro, para mim trocar de carro. E o consórcio é muito mais do que isso. Só quando eu entrei, eu também tinha essa visão, não só eu, como o pessoal da HS, quem me treinou, as pessoas que me contrataram, a maioria tinha essa visão, que o consórcio era isso. E realmente era visto só nessa forma. Conforme o tempo foi passando, a gente foi vendo outras formas de se utilizar o consórcio. Com isso, a gente identificou 3 perfis de, dá para dizer, compradores de consórcios, né? Então eles são o consumidor, o poupador e o investidor. O consumidor é um cliente raiz, quer consumir, né? Ou seja, ele quer comprar algo, ele faz o consórcio com esse objetivo. Eu quero comprar minha casa, eu quero trocar meu carro, eu quero comprar meu carro, eu quero comprar minha casa na praia, mas o objetivo é aquisição. Esse é um perfil, claro que ele é importante, com certeza, e é válido para a HS, a gente vende para esse perfil hoje, mas ele representa próximo dos 30% hoje da carteira da HS Consórcio, é o que ele representa, em função muito da nossa venda ser voltada para o nível de investimento. Poupador. Poupador é o cara que ele faz consórcio com a ideia de guardar dinheiro. Ele não tem a disciplina de, de guardar o dinheiro em casa, de colocar no banco, né? Não tem essa disciplina, não consigo guardar dinheiro. Guardo, surgiu uma situação, eu vou lá e gasto. Então não tem. O que eu preciso para guardar dinheiro? Boleto. Como é que eu faço isso? Vou fazer um consórcio, vai vir um boletim todo mês eu pago esse consórcio e guardo esse dinheiro. É um bom negócio? Dependendo do caso, sim, dependendo do caso, talvez a gente vai falar sobre isso, sobre as planilhas, mas também é um perfil de cliente que faz só para guardar dinheiro. Tanto que ele contempla, ele não tira, ou às vezes ele pede para não ser contemplado, que é realmente só guardar dinheiro. Mas tem, eu ia falar um bato de novo, me segurei. Tem quem faz consórcio para não contemplar, tem bastante cliente, não bastante perante ao número total da HS, mas tem muitos clientes que fazem com a ideia de não contemplar, simplesmente guardar. Um exemplo disso, muitos clientes que não conhecem a fundo a ideia do consórcio, como ele funciona, às vezes, eu fiz com o meu filho, eu quero que quando ele chegar numa idade, ele possa estudar, ele possa comprar o carro dele, ele possa adquirir alguma coisa, então não tenho pressa agora. Poupador consumidor, né? Oi? Ele poupa para comprar. Exatamente, é uma mistura ali, né? Um meio a meio. Então tem esse perfil. E aí sim, o investidor, que é o público que a HS mais foca, de novo, todos são bacanas, todos são perfis consórcio, mas o investidor é o que ela realmente entende como o melhor para os dois, tanto para ela como administradora, ela está ganhando a taxa de administração na realidade nos 3, mas no terceiro, além de ela estar ganhando, ela está fazendo o cliente ganhar dinheiro com o consórcio, ele usar o consórcio para ganhar dinheiro e não só como uma forma de guardar. Quais são as formas de contemplação? Formas de contemplação? Sorteio e lance, isso é básico para todos. Aí você vai diferenciar as formas de contemplação dentro de lance, por exemplo. Sorteio, Loteria Federal, né? Hoje todas, dá para dizer quase todas, porque acho que ainda tem umas migrando para a Loteria Federal, que vai ser uma exigência. Então assim, a grande maioria da Loteria Federal tem uma centena que você concorre mês a mês. Lance, aí sim que muda. Você tem lance fixo, você tem lance livre, mas dentro do consórcio só existe 2 formas de contemplar, isso qualquer consórcio, lance ou sorteio. Qualquer uma outra é mentira, digamos, não existe. Aí você vai ter dentro do lance, mas eu vou falar no embutido, né, onde eu posso usar parte do crédito, é uma modalidade, que é o lance fixo, eu tenho o lance livre, que eu posso dar quanto eu quiser, eu tenho o lance limitado, que daí eu posso ofertar o quanto eu quiser, até um teto, digamos, né, então tem várias. As formas de lance, a gente até pode entrar depois, a ideia não é focar em como eu contemplo, e sim o que eu faço com essa contemplação. Mas a gente vai ter no final um painelzinho ali para perguntas, e aí só me lembra disso que eu, se for o caso, até coloco ali, porque a gente tem um slidezinho de quais são as formas de contemplação. Só um detalhe. Qualquer administrador hoje, a HS, ela tem diversos grupos, tanto de imóvel quanto de automóvel. Quando eu inauguro um grupo de consórcio, eu tenho uma descrição desse grupo na Assembleia Inaugural, onde eu tenho as modalidades de contemplação. Então, cada grupo ele tem
lance fixo, lance limitado, fidelidade. Então isso também no momento das perguntas a gente pode estar. Com vários? Sim. Você falando no mercado hoje, né? Você pega assim, o Bradesco, você tem identidade do Bradesco. Você vai no Porto Seguro, você tem identidade Hoje nós trabalhamos. Uma outra, né? Questão do embutido, questão do lance livre. É algo bem definido pra gente que já gosta de consórcio bem trabalhando. E fica até a curiosidade. Sim. Só falar depois, mas se vocês trabalham ou não, assim. Nós temos uma modalidade que é até voltada assim, para o público investidor, que é o lance fidelidade. Ele é uma modalidade também bacana, é um lance mais barato hoje dentro da empresa. O embutido, só para, às vezes tem muito cliente que ele enxerga o embutido como uma modalidade de contemplação. Eu vou contemplar dando 25% de lance embutido, vou contemplar dando 30%. Só a nível de formação, o embutido ele não é uma modalidade, ele é uma forma de pagar o lance. Então isso depois a gente vai ver lá na frente, porque tem alguns clientes que ele confunde o embutido como já sendo uma modalidade de contemplação. Vou fazer um consórcio de 100 mil, vou dar 30% de embutido e vou contemplar. Não é bem assim, ele é simplesmente uma forma de pagar o lance. É um benefício que as empresas têm, que diminui o custo do cliente para ele pagar um lance, mas aí na hora que a gente entrar numa planilha que a gente vai falar sobre contemplada, aplicada, aí a gente vai dar uma pincelada nessa parte do lance também. Só para matar a curiosidade, a gente trabalha com lance livre, lance limitado, lance fixo e a possibilidade de pagar os lances com embutido. Então tem todas as modalidades que existem hoje de lance, a gente trabalha. É o fixo, livre, limitado e podendo usar para pagamento, como o Marcos falou, o embutido. Aí varia de grupo para grupo qual deles é o livre, qual deles é o fixo. Não, mas eu poderia entrar num grupo que não tem lance livre. Ou tem lance embutido, perdão. O embutido, na realidade, de novo, ele é só uma forma de pagamento. Então eu vou ofertar ou lance. Eu acho uma desvantagem, eu falo como consumidor final. Então vamos pegar a proposta do investimento para você como seria. Certo. Como consumidor final, não vejo muita vantagem no embutido. Porque você vai pagar uma taxa de sobre o valor total e está usando, no final das contas, né, você vai pagar a taxa de seu valor cheio e vai pegar uma carga do valor reduzido que você usou parte dela como lance. Perfeito. Então, para mim, para eu entrar como consumidor, como direção, qualquer proposta de investimento, eu não acho vantagem entrar em nenhum consórcio em que eu for disputar como lance embutido. Porque quando você faz as contas, não é interessante você. Comparado ao nível de aquisição, sim. Eu vou estar competindo com uma pessoa que vai estar usando lance embutido e eu não vou querer. É que assim, daí não tem como a gente fugir desse assunto, digamos. Mas assim, no meu ponto de vista, o embutido eu também não acho jamais, em qualquer, não é Quando você vai a taxa real, a taxa é 20%. como consumidor. Você joga 30% de embutido, você está tendo pago 20 mil, são 70. Exato. Então, por exemplo, para administrador é um ótimo negócio, né? Porque eles vão falar. Não, brincando. Não, mas para administrador é um ótimo negócio. E na realidade é o seguinte, às vezes os clientes falam assim, poxa, mas eu estou pagando uma taxa. Para quem, tem alguém que nunca tinha ouvido falar em consórcio? Não. Que é novo consórcio? Não? Todo mundo sabe que é embutido? Ou tem alguém que tem dúvida? Só para o resto também entender o que a gente está falando. Então, só para formalizar, o embutido é eu poder usar parte do crédito para lance, né? Desculpe seu nome? O que o Fábio quis dizer é que se numa carta de 100 mil eu uso 30% de embutido, ou seja, 30 mil, eu vou pegar 70. Só que na realidade eu estou pagando uma taxa administrativa sobre 100. Né? Então ele não acha vantajoso, assim como eu também não acho vantajoso. Por que a HS, não só a HS, qualquer administradora que tem embutido, ela cobra uma taxa sobre esse valor? Porque o que ela entende? Você tinha esse valor para ofertar de lance? Não tinha. Então eu te emprestei. Teoricamente eu te emprestei esse valor, por isso eu te cobro essa taxa. No custo final, principalmente focando a nível de investimento, não é vantagem. Eu pagando uma taxa por algo que eu não vou pegar. A não ser que em alguma modalidade, e só para não antecipar que a gente vai ver ali, o meu lucro seja maior do que eu paguei. Aí sim, valeu a pena. Eu competir com quem paga embutido. Por não ser uma modalidade, eu não tenho como tirar. Vou ter grupos que não tem, mas por uma opção, por exemplo, da administradora, veículo, alguma coisa assim. Mas o lance da HS ele é sobre parcelas. Isso, como é que eu vou dizer? Eu separo automaticamente quem vai usar o embutido ou não.
Porque eu estou competindo com parcela, não com valor. Com valor eu poderia sim usar, o Marcos tem 50 mil e eu tenho 30, então ele sempre vai ganhar de mim. Quando eu falo sobre parcelas, eu vou ofertar 30 parcelas e o Marcos ofertar 30 parcelas, o nosso lance é igual. Diferente se eu estou usando embutido ou não, se ele está usando ou não, ou se 30 parcelas para ele no crédito dele representa 60 mil e no meu representa 40. Mas só para a gente não ficar muito em cima do lance, eu vou ir adiante, mas de novo, me cobre no final, a gente detalha mais sobre esses lances, ok? Consórcio é título de investimento. Adiante. Beleza. A gente vai falar um pouquinho, todas as formas que a gente for falar aqui, a gente vai estar comparando o consórcio, ou utilizando o consórcio a nível dele. Então, por exemplo, aqui eu estou comparando o consórcio com uma aplicação. Vale mais a pena fazer um consórcio ou uma aplicação do banco, tá? Tem ali, aqui eu estou dando só exemplos, né, de aplicação, pode ser na poupança, CDB, fundos de investimento, FCI, LCA ou ações. A planilha aquela da cota aplicada, por favor. Só um detalhe aqui, todas aquelas aplicações ali que a gente viu, eu preciso ter um capital e não parcela mensal. Para mim investir na LCI, LCA, fundos, ações, eu tenho que ter capital, daqui a pouco até um pouco agressivo ali para eu ter um bom rendimento, para eu incluir de uma vez. Então o consórcio lá a gente vai ver as possibilidades. Aí. Então aqui, o que ele está comparando? Todos conseguem enxergar? Está muito pequeno, textualmente. Quer que dá um zoom? Melhorou? Dá para enxergar? Senão apagar um pouquinho a luz, prometerem que ninguém vai dormir. A gente apaga um pouquinho. Dá para enxergar? Tranquilo? Então beleza. Bom, como o Marcos disse, qualquer aplicação que eu for fazer, por exemplo, eu vou chegar hoje lá no banco e dizer o seguinte, quero fazer uma aplicação de 100 mil reais. Lembra que a gente comparar, eu vou fazer um consórcio de 100 mil, então tem que ver a rentabilidade dele comparado a uma aplicação de 100 mil. Não, por quê? Se eu fizer 100 mil de aplicação, como o Marcos disse, eu vou chegar no banco, o meu capital de 100 mil e vou aplicar 100 mil. No consórcio eu não faço isso. Eu vou chegar, por exemplo, no caso da HS, tem meia parcela, enfim, aqui a gente está trabalhando em cima de uma parcela cheia, 683,33. Então essa é a parcela integral certinha do plano. Eu estou chegando com um investimento de 683,33. Isso seria um investimento com depósitos regulares, né? Então, para comparativo, se vocês buscarem, tem até uma calculadora do próprio Banco Central, que é a aplicação com depósitos regulares. Vocês podem só colocar o valor lá, ela já dá o rendimento. Então, essa planilha que ela faz, ela está comparando o quê? Se eu contemplar no primeiro mês, no segundo mês, no oitavo mês, ela vai até o mês 180, que é o último mês que eu poderia ser contemplado. Eu deixando esse dinheiro aplicado, eu teria um lucro mensal de 0,62, 0,60, e quanto mais eu vou demorando a contemplar, menos vai tendo esse rendimento. Tá, mas ele é bom, ele é ruim? Como é que eu faço isso? Bom, lembrando, eu estou fazendo um depósito regular de 683. Se eu contemplar, por exemplo, no primeiro mês, o meu rendimento vai ser sobre o meu capital total e não sobre a minha parcela. Então, só aí, diferente se eu for no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no décimo, meu rendimento, a partir do momento que eu contemplo, ele vai ser sobre um dinheiro que eu não tenho. Ele vai ser sobre o meu capital total e não sobre o meu depósito mensal. Até a gente vai ver depois, a previdência privada, por exemplo, também que é um comparativo, acontece a mesma coisa. Eu vou ter um consórcio e eu vou pagando mensalmente R$500, R$600, R$700. Meu rendimento ele não é sobre os 500, sobre os 600 ou sobre os 700. Ele vai estar sempre sendo sobre o capital total. Passei um ano e não contemplei. Eu tenho o reajuste daí do meu bem, que é pelo INCC no caso do imóvel. Então, ou seja, ele vai acompanhar a inflação. Eu, além de ter o reajuste do INCC, posso contemplar, daí eu tenho o reajuste mensal do meu dinheiro aplicado. Então, comparado com a aplicação, mesmo que eu demore a contemplar, o consórcio ele é mais vantajoso por isso. Porque eu vou ter o meu rendimento sobre o meu capital. Dele, mas se eu for o último a contemplar, aí eu vou fazer o comparativo, se eu tiver... Pode botar lá embaixo. Eu vou ter um rendimento como se fosse 0,06.
Só que o meu crédito, o ganho do meu crédito pelo INCC no ano a ano, eu tive sobre o valor que eu paguei. Então, só para vocês terem uma ideia, tem aquela outra planilha de quanto eu paguei do investimento? Já. Com as correções do INCC, o crédito de 100 mil foi Pode botar 100 mil. Você eventual ao prazo. Certo, olha só. Se eu for o último a contemplar, eu vou ter investido, vou ter pago em parcelas 163 mil. E eu vou resgatar lá na esquerda, vou resgatar 172 mil. Mesmo assim eu não perco dinheiro. Pagando taxinha de administração, eu ainda pego mais dinheiro do que eu paguei. É um ótimo negócio eu ser o último contemplado? Não. No cenário das opções que a gente tem, não é um ótimo negócio. Mas aí, que nem esses tempos, um cara falou assim pra mim, Sobre o lucro não, fica à vontade, a ideia é essa. O lucro do consórcio é esse dinheiro, a Diferença da Previdência. Foi hoje tu que me perguntou, né? Que o cliente acha que estava e perguntou. Não tem, não paga. Oi? Se eu comecei ele, você acha que pode É esse lucro isento. Só voltando à questão de ser o último contemplado, se é vantajoso ou não, ele, comparado às outras opções, ele não é vantajoso comparado às outras opções que a gente vai ver. Porque eu posso aí usar ele como aumento de patrimônio num certo período que eu contemplei, já não vale mais a pena talvez eu deixar rendendo. Mesmo assim, a gente faz questão de também mostrar a possibilidade de eu ser o último contemplado, porque é uma possibilidade real. Eu confesso que tem que ser o azarão, até porque é muito difícil alguém ser no último. Por que eu digo muito difícil alguém ser no último? Como consórcio, oi? Tem lance, tem um outro detalhe também, que isso, caso a gente sente daqui a pouco para olhar alguns grupos a nível de investimento, se você pegar um grupo que está lá no finalzinho, tá faltando, a gente tem exemplos hoje, alguns grupos 10, 19, alguns grupos assim, que ele está contemplando 8 cotas no sorteio. Porque o grupo ele tem saldo, a administradora não pode segurar o saldo, ela tem que gerar contemplação, só que ninguém está dando mais lance. Então você pega um grupo que começou em 180 e ele falta 20 para terminar, ele está contemplando 8, 9, 10 cotas no sorteio. A tendência normalmente é que 10 meses antes, 8 meses antes, todos já tenham sido contemplados. Justamente por isso, administradores, isso não é uma coisa da HS, tá? É geral, todos os administradores, elas não podem segurar a caixa. Então elas são obrigadas a disponibilizar ou seja contemplado porque elas têm caixa. Esse valor aí, né? Contemplado não X de saldo. Pós-contemplado, da quitação. 6 meses mediante a quitação. Aí eu vou abater o meu saldo devedor do crédito que eu tenho direito, 180 dias após, ou se eu já quitei, sim. É a única forma de eu pegar em espécie. Porque isso também é uma regra do Bacen. O consórcio tem que utilizar ele para algo, não pode simplesmente fazer para dinheiro. Por que isso? Indo bem a fundo. Ele não é bem visto pelos bancos, porque a gente é uma pedra, quando eu digo a gente, entendo ser administradores de consórcio. É uma pedra no sapato dos bancos, não permite se eu tiver algum bancário aqui, mas é a verdade. Tá frio, né, Cachorro? Tá frio? Você tá vendo bem na lateral aqui. Diminuindo. Aquele vento de travessa. Então assim, como isso para os bancos não é um bom negócio para as administradoras. Então, ou seja, uma exigência que eles batem muito para o Bacen, para proibir, é justamente o consórcio a nível de capital de giro. Por isso que você não tem consórcio para capital. Tem formas de fazer capital, não consórcio para capital. Seria um empréstimo muito barato, né? Exatamente. Aí a gente quebraria o banco, as administradoras. Exatamente. Então, ou seja, tem algumas regras que não é nem a da administradora, e sim do Bacen. Mas neste caso, por exemplo, para mim pegar em espécie, eu tenho que ter liquidado. Ou contemplei lá já há 6 meses, são 180 dias após, só que eu posso fazer isso. Eu tenho um crédito disponível de 100 mil, eu tenho um saldo devedor de 30. Eu posso solicitar o abatimento e pego 70 em espécie. É uma forma de eu pegar em espécie o Quando você consórcio. fala da questão do investimento, né, que você até coloca relaciona ao que você paga, você vai retirar, você está considerando que a pessoa vai esperar esse prazo de 180 dias para depois de 6 meses? Não, 180 não. meses, Esse depois pegar o aqui, dinheiro? esse do 180 meses, eu estou te dando o pior cenário. Sim, se eu digo for- para pegar em espécie. Para pegar em espécie, aí neste caso sim, ele só no
no último mês. É que nesse caso é uma das formas de investimento. O que acontece? Na circular do consórcio, vocês podem até pesquisar depois, circular 3432, se não me engano é o artigo 6º, ele vai te informar as opções de aplicação desse crédito. O que acontece? Aqui ele está levando em consideração, eu até aumentei ali, ó. Imagina o seguinte, no mês 60 você teve o seu consórcio contemplado. Você já está com ele reajustado, né? Ele está no valor de R$ 116.805 e a sua parcela também já está reajustada pela valorização da INCC. Então, se essa conta for contemplada hoje e ela tem 60 parcelas pagas, o que vai acontecer? No terceiro dia pós-contemplação, automaticamente esse 116 mil ele vai para um fundo de investimento. Então essa já é uma modalidade de investimento. Ou seja, quanto que eu estou pagando por mês? Eu estou pagando 798. Só que o que vai passar a ter rendimento? Meus 116 mil. Aí ele vai para um fundo de investimento, ele pode ser de carteira comercial, ele pode ser de banco comercial, ele... Da administradora indicado pelo Banco Central. Isso está na Lei 11.795 e na circular. E no próprio contrato de qualquer administradora, tá? Tem alguns requisitos, tem que ser investimento conservador, tem algumas coisas que fazem. Por exemplo, fazer esse resgate no caminho, sem muita conta. Aí vamos chegar lá. Aí o que vai acontecer? Esse 116 mil seu foi para o investimento. Se você deixar ele investido mais 120 meses, que é o que falta para você quitar o seu consórcio, daqui 120 meses você vai sacar 236.614. Quanto que você investiu no final do plano? Você investiu 163.706. Você recuperou o capital investido e teve um lucro de 72.908. Marcos, o que eu posso? Isso é uma opção, é uma das possibilidades de investimento. Aí vamos lá, você senta com um consultor, enfim, ou você toma uma decisão de daqui 120 meses, o que você vai fazer com esse capital? Você pode aumentar o patrimônio, você pode comprar ação comercial, aí vem N situações, ou você pode pegar esse mesmo 236 mil, ver uma melhor opção de previdência também. Olha, eu tenho 236 mil, quanto que eu faço um aporte em 15 anos, 18, 20, então você tem diversas opções, entendeu? Essa é uma das opções. Ou colocar numa aplicação, um LCI que é mais agressivo, um LCA, ou desmembrar, entendeu? Colocar um pouco em cada uma. Então ela é uma opção de você ter rendimento em cima de um capital que você não teria, que seria os 100 mil. A partir do momento que ele foi contemplado, ele vai passar a ter rendimento. E isso vem no seu extrato, todo mês você tem acesso, bem tranquilo, bem seguro também. Quando eu falo no 680, para finalizar, é justamente eu vou na contramão por isso. Eu já estou dando sempre o pior cenário, porque daí o resto é ótimo. E o consorciado me perguntou assim, se eu for o último contemplado, valeria a pena eu ter guardado, né, eu ter pago mensalmente uma aplicação. Pode ser, só que se você guardar mensalmente no banco, você tem a certeza que você só vai ter aquele montante X período de tempo para frente. No consórcio você pode ter o X período para frente, mas todos os meses você tem a chance de contemplar. Um exemplo básico, para eu estudar. Mas mesmo que você não contemplado, provavelmente dinheiro vocês pagam o saldo. Mas aqui a gente. Não, mas aí tá. A gente trabalha com números, né? Mas exatamente se é contemplado e você pensar, eu tenho 200 mil, eu não tenho assim, desde que eu deixe ele até o final. Então eu poderia fazer um aporte. Mas aí tá. Assim, né? Não, mas assim, no dia você entende? Você fala assim, você pode ser contemplado e pegar o dinheiro de uma vez. Não, mas eu não falei em pegar o dinheiro de uma vez no momento. O que eu quis dizer é o seguinte, quando a gente fala de investimento, como você disse, a gente analisa números. Quando fala de investimento, a gente analisa rendimento, não só valor. Por exemplo, R$1.000 pode ser muito melhor do que 10 mil. Dependendo, se eu investir 100 e ganhei 1.000, ou se eu investir 8 mil e ganhei mais 2, se eu tive um montante de 10, meu rendimento sobre os 8 foi muito inferior do que o meu rendimento sobre os 100, 200 ou 500. Eu quis dizer que em termos de rendimento mensal, por exemplo, o raciocínio que eu quis fazer é, se eu guardar R$1.000 por mês, todos os meses depois das regulares, eu vou levar com certeza 100 meses para eu ter esse montante de 100 mil, certo?
Se eu fizer um consórcio pagando 683 por mês, eu posso levar os mesmos 100 ou os mesmos 150 meses para ter esse montante. Só que eu tenho a possibilidade de ter este crédito, né, de 100 mil antes. Para eu fazer o que eu quiser, aí é uma outra história. Eu posso comprar um imóvel, eu posso investir, aí eu posso fazer outras coisas. Eu quiser juntar o montante, né? Só que aí você pode ganhar dinheiro com ele sem ter ele, entendeu? Que passaria a deixar ele aplicado. Agora nada impede, Fábio? Ô Fábio, nada impede, contemplou esse crédito, você pode utilizar ele. Só que aí ele vai naquelas situações, eu posso comprar um imóvel novo, usar o terreno, mas ele vai se tornar também um investimento em cima de um capital de 100 mil que você não tem, entendeu? Você poderia comparar, eu tenho 100 mil hoje em dinheiro meu e eu tenho 100 mil contemplado. O meu 100 mil contemplado no consórcio ele vai render tanto. Daqui a pouco, se eu tenho 100 mil em espécie, eu consigo um investimento melhor. E tem a liquidez do dinheiro. Exatamente, mas aqui você tem a possibilidade de investir uma cota contemplada, sem ter ele. É lógico, imagina um cenário agora que existe, que é se o cliente for o primeiro a ser contemplado. O cara pagou uma parcela e ele vai sacar 286 mil no final. Então são possibilidades. Daqui a pouco nós vamos ver algumas outras formas de ganhar dinheiro com a cota contemplada, que também é uma ótima maneira, que você vai achar bem interessante, por essa visão que você está tendo. Então assim, são possibilidades, essa é uma das. E não esquecendo que o consórcio, diferente de HS, de A, de B ou de C, a ideia dele é adquirir bem. Quando a gente fala em investimento, formas de ganho, usando ele, comprando bem, aumento de patrimônio, vendendo a cota, que é os modos que vão vir, mas eu não posso fugir da regra de uma do consórcio, que é adquirir o bem. Né? É óbvio que seria, o que a gente falou antes, seria o ideal eu pegar em dinheiro, mas só para ficar claro. Você está pagando 683 por mês e você saca tudo. Isso, aí seria top. Sim. E até tu imagina o risco da administradora, se fosse assim. Porque daí isso, entendeu? Então, de qualquer forma, eu teria que ter uma garantia. Então, se eu tenho essa garantia, um exemplo, indo pro teu exemplo, tá, mas eu queria pegar essa liquidez, queria ter os 100 mil, tá, mas para você fazer isso, qual seria a garantia da administradora? Vou dar um meio imóvel. Bom, então a gente faz uma simulação de reforma, você vai ter essa liquidez dos 100 mil. Tem formas de ter o capital, entendeu? Mas o raciocínio, só para ficar claro, era esse. Se eu guardar 1.000, eu vou levar, sem levar em consideração correção, vou levar 100 meses com certeza para eu juntar esse montante. No consórcio eu posso levar, mas eu posso ter o primeiro, o segundo, o terceiro, e por aí vai. Beleza? Adiante para o próximo. Vai ver outra contemplada ou não? Já é a próxima, na mesma planilha, né? Bom, outra forma, aí sim, então para mim ter uma liquidez também, é eu vendendo a cota contemplada, que é outro mercado no consórcio que se tornou muito rotineiro de um tempo para cá. Na verdade já tem há tempo, mas se tornou um mercado muito mais agitado, de um tempo para cá. Por que a contemplada é tão fácil de vender, digamos assim? A gente está falando pode manter o mesmo valor de 100 mil para bem simular? A gente está falando de um consórcio, uma taxa de administração muito inferior ao financiamento. Qual é a diferença do consórcio e do financiamento? O que o pessoal sempre fala, o financiamento eu tenho na hora. Eu vou lá, foi aprovado meu crédito, eu tenho ele aprovado para eu comprar um imóvel na hora. Perfeito. No consórcio, no consórcio eu posso demorar. Beleza. Uma vez o consórcio contemplado, eu estou de igual para igual. Ambos eu tenho na hora o crédito, tanto o financiamento quanto o consórcio. Porém, aqui eu tenho no consórcio uma taxa muito mais baixa que o financiamento. Isso proporciona para o consórcio, na venda da carta contemplada, eu colocar um ágio em cima. Então, o que é o ágio? É o lucro entre o que eu paguei para quanto eu estou vendendo. Porque para o comprador me comprar essa carta contemplada, mesmo pagando mais do que eu paguei, ainda assim é mais em conta do que eu financiar. Então, por exemplo aqui, bota no 10º mês ali. Aí. Um exemplo, 100 mil que era o crédito que a gente estava falando, tá? Se alguém quiser fazer outro valor, pode falar que é só a gente alterar ali em cima os valores, ele traz de tudo. Então, por exemplo, 100 mil. Se eu contemplei no 10º mês, sempre que a gente falar em usar o consórcio para vender a carta contemplada, a meia parcela ela favorece quem faz com esse intuito, porque eu tenho menos desencaixe. Tá? E o valor de venda final é o mesmo. Então, como comparativo, se eu paguei 10 meses um consórcio de 100 mil, eu paguei 341,67 mensais.
que me deu um total de 3.416,67. Por 25% eu vendo essa carta fácil. Por que eu vendo essa carta fácil? Porque alguém vai comprar, normalmente um corretor, para ele revender a 30. Aí ele vai revender para aquele primeiro cliente que o Denis citou, que é o consumidor. Entendeu? Que é aquele cliente que vai comparar custo. Pô, o financiamento está me dando tanto, a contemplada eu tenho uma economia, né, e vou pagar uma entrada. Aí a meia parcela é vantajoso para o investidor, porque ele nunca vai pagar a parcela normal. Então essa porcentagem que vocês já trabalham, geralmente, no caso já aplica. Sim, aí você vai ter até vendendo a 35%, 40%. Se você pesquisar hoje, você vai achar muito vendendo 35%, 40%. Para ela ser vantajosa, ela tem que ser mais para o consumidor final, tá? É lógico, para o investidor vender uma cota contemplada a 40% seria lindo. Porém, ela tem que ser vantajosa tanto para o investidor como também para o consumidor final. Porque daqui a pouco, se a cota tem um saldo legal pago e eu vendo a 40% para o consumidor final, ela fica mais cara o financiamento. Então, é o mercado que dita a regra? Porém, ele tem que ser mais vantajoso que um financiamento. Então, ele fica de igual para igual, daí a entrada às vezes acaba até o financiamento sendo mais atrativo. Até os 30% de entrada sempre vai ficar baixo. Sempre. Ah, mas o cara tem uma taxa diferente no financiamento. Pode ser, hoje as taxas de mercado pode ser mais baixas, com melhor relacionamento, que garanto vai ficar baixo. A não ser que o cara dê 30% faltando 20 meses para acabar o consórcio. Que daí não vai fechar a conta, por exemplo. Mas de qualquer outra forma vai ficar baixo o financiamento. Então, por exemplo, se for 10 meses ali, eu investi 3.416 e eu vou vender essa cota por 25. Lembrando, a gente trabalha com 25% focando um revendedor, para me vender rápido, né? Dele eu tenho conhecimento no consórcio, ele já trabalha com consórcio, quero anunciar. Direto, exatamente. Consumidor final. Você pode fazer isso também. Vou vender por 30%, vocês vão ver. Eu até é um exercício bacana para vocês fazerem depois de sair. Tentem pesquisar, dificilmente vocês vão encontrar por 30. Não acho, é muito difícil. Sim. Sim. E nunca quis vocês anunciar. Assim, né? Sempre ele tá no Brasil, assim. Sim. O que acontece é o seguinte, hoje... Fala dessas próprias, né? Sim, você vai achar muita cota hoje, Bradesco, Caixa, Itaú, Rodobem, algumas outras administradoras, que o ágio tá bem lá em cima, 40%. Te garanto que você pesquisar na internet, você acha 40%, 37%, 38%, só que essas cotas estão na mão de muita gente, entendeu? Tem um investidor, mas ela está na mão de várias pessoas. O que acontece? Por que a gente está usando esse percentual de 25%? Tá? Eu comprei uma cota do Fábio, que é um corretor da HS, como investidor. Contemplei essa cota, o Fábio vai vender para um outro corretor, ou daqui a pouco o próprio Fábio vai vender ela 33 a 30 para ele pagar 25% para o investidor. Só que essa venda é muito rápida. Te garanto que por que você não vê cota da HS muito no mercado? Porque o corretor tem esse mercado. Então, se você falar com o Diego hoje, o Diego ele vai te apresentar opções que vai ser muito mais vantajosas do que essa que está vindo no mercado. Aí volta a dizer, por que eu não divulgo essa cota na internet? Porque o meu corretor já atua naqueles 3 mercados, do consumidor, do comprador e do investidor. Então, o meu corretor automaticamente, ele tem o investidor. 5%, Sim. ainda tem o prazo, né? Sim. Você vê muito no mercado hoje, para muita dificuldade. Exatamente. Se Inflaciona a cota, né? Fala para sobretudo para veículos, né? Depois eu já seria louco para mim, se o veículo já tiver acima de 50 parcelas com investimento de 25%, pagando ágil ou não, é um produto fácil de ser vendido. Agora, olha como hoje você está falando de questão de ser um consumidor, né? Que você precisaria de um. Mas olha como investidor, só para você ter uma ideia, o investidor ele vai pagar só metade da parcela. Quem vai assumir a parcela normal é o comprador. Só que o comprador ele vai pegar uma cota da HS que não está inflacionada no mercado, com ágio lá em cima, entendeu? Só para vocês terem uma ideia, mesmo exemplo de 10 meses, eu não quis fazer meia parcela, por exemplo, eu fiz parcela inteira, 683 com 30. Se eu contemplar, por quanto que eu vou vender? 25 mil, mesmo valor, não muda. Então por isso não é vantajoso se o cara que quer vender pagar a parcela inteira. Tá? O lucro dele diminui, ó. Exatamente. Abre o leque dele, bom raciocínio, exatamente isso.
Então, por exemplo, se for O custo de transferência de vocês é 1% do crédito. o custo geral. Só um detalhe na transferência. Então, muitas das vezes a gente viabiliza um negócio, por exemplo, se você pega para isso, a gente já tem empresas portuguesas, quase R$900 de transferência. Se não é o valor do imóvel, isso pesa muito. Um outro detalhe que você mencionou no Bradesco, o legal da HS também nesse molde é que, por exemplo, o específico Bradesco, os bancos normalmente eles fazem análise antes da transferência. Então imagina que você tem um consórcio de R$100 mil e eu estou comprando de você. Eu fui lá, paguei os 25 mil para você, eu vou passar por uma análise para transferir o consórcio. Então eu já tendo pago, eu ainda tenho o risco de eu não conseguir colocar esse consórcio no meu nome, se tiver uma restrição, alguma coisa assim. A HS, para transferência de consórcio, ela não faz análise. Eu posso ter restrição, pode ser o que for. Eu vou, paguei, eu vou conseguir colocar o consórcio no nome. Aí eu vou utilizar o crédito, exatamente, mas eu tenho a garantia de que eu estou comprando e eu vou ter o consórcio no meu nome. Então eu te digo isso porque vários clientes com banco acontece isso. E até em alguns casos até o vendedor devolve o dinheiro e tal, porque não deu. Mas tem outros que, olha, eu não tenho responsabilidade, eu te vendi, né? Se você não conseguiu colocar, o problema é seu, o seu nome. Vocês trabalham com fiado também? Sim. Sim. Então, a pessoa tem um nome de restrição, mas às vezes o pai e tal, porque ele quer mandar um veículo. Eu conheço mais de veículos, né? Pode colocar um fiador e não tem problema, isso é restrição. E restrição de telefone, normalmente, tipo assim, se é operadora de telefone, água, luz, alguma coisa nesse sentido, muitas vezes a administradora ela faz vista grossa. Não sei, alguma. E sempre tem a questão do histórico, né? Por exemplo, eu sou um cliente de aquisição de uma carta contemplada. Eu comprei hoje uma contemplada e começo a fazer um cadastro. A administradora não me conhece. Ela vai fazer uma análise de cadastro a partir daquele momento. Eu sou um cliente que eu já estou pagando há 1 ano e contemplei. Então eu já tenho meu histórico de pagamento, depois de 1 ano muda de figura. Existe uma vistoria feita. Existe uma análise de crédito. Não, do uma cadastro. vistoria pro bem. Sim, sim. E ela No caso do veículo, não. No caso do imóvel, sim. Veículo, por exemplo, do foto. Frente, Só foto. traseiro, laterais. Só um detalhe, nessa questão de suporte, a cota contemplada da HS hoje, você só vende aonde a HS atua. Por que, Marcos? Só posso vender onde a HS atua? Quero vender uma cota com meu irmão lá no Rio de Janeiro. Você não pode. Porque eu não tenho regional lá e eu não tenho um parceiro lá. Por quê? Imagina o seguinte, você é um investidor, beleza. Eu contemplei minha cota, vendi. Só que a HS ela tem que olhar os dois lados. E o cliente que está comprando essa cota como aquisição? O corretor faz todo o processo de contemplação dele. Então, a partir do momento que contemplou, que o corretor ele vai te ajudar na venda, ele vai te dar uma assessoria para você vender, buscar daqui a pouco o melhor lucro, né, a melhor oportunidade, a melhor opção de investimento dessa cota e também de contrapartida, se você vender essa cota para o dele, quem vai fazer o processo de contemplação dele é o corretor. Entendeu? Então ele vai ter uma unidade ali que vai colher a documentação dele, vai auxiliar ele no processo de contemplação, com a documentação do veículo, com a documentação do imóvel. Aí o imóvel sim tem uma avaliação. Então a HS ela se preocupa com os dois lados. O meu investidor tem que ter um bom rendimento e o meu consumidor final também que está adquirindo essa cota também tem que ter um suporte. Então, por isso que a gente não é permitido eu vender uma cota onde eu não atuo, entendeu? Baixa um pouquinho mais ali, só pra gente ter uma ideia de... Ou melhor, só pro primeiro, desculpa. Ó, se eu for contemplar no primeiro mês, me dá 7.217%. Lembrando que isso é lucro por mês, tá? Mas baixa um pouquinho só pra gente ver... Vai. Ou seja, se eu pode ir com 60 aqui só no final do vídeo. Se eu contemplar no mês 60, a última linha, eu ainda tenho um rendimento mensal de 0,89. Hoje muito difícil, quase... uma aplicação que eu tenha 0,89 mensal. Aí se eu vender a cota lá no mês 60, a gente está falando de 5 anos, eu ainda vou ter um rendimento que equivaleu se eu colocar o dinheiro aplicado versus os lucros pelo tempo que eu fiquei, a mesma coisa com o rendimento de 0,89 mensal. Então, esse mercado, eu até digo, porque eu sou o consumidor principalmente desse mercado, tá? A HS, às vezes o pessoal pergunta, a HS ela vende contemplado? Não. A administradora, ela não tem cotas, ela não vende. Quem vende são os investidores, clientes, né? Eu, além de trabalhar no grupo, eu sou investidor também, sou cliente.
E o mercado que eu foco é esse. Eu faço para contemplar e vender. Todos eu contemplo logo? Não, infelizmente. Tem uns até que estão demorando para sair. Mas... Oi? Não, fixo só. Alguns lances fixos, em algumas modalidades. A minha, o meu jeito, digamos, de lidar com o consórcio é: primeiro ano não oferto lance nenhum, sempre deixo pelo sorteio. Por quê? Quanto menos pago, a contemplada ela funciona assim, para quem não conhece o mercado. Você já ação do consórcio já tem mais conhecimento, mas para quem não conhece, quanto menos pago eu tenho, maior a margem de lucro quando eu vendo. Então, se eu ofertar um lance, eu vou ter pago mais, o lucro é menor. Então, eu dou um ano de prazo e fico pelo sorteio. Após esse um ano, eu começo a ofertar um lance fixo, onde eu tenho o menor desencaixe possível, para eu conseguir ter um lucro. E aí chega num período que se eu não contemplei, eu deixo pelo sorteio de novo. Se eu der o lance, meu lucro já é muito pequeno. E a gente tem que calcular prazo. Mas normalmente, primeiro ano eu deixo 100, aí eu fico uns 2. Na verdade, para ser sincero, eu dei azar em 2 agora que eu tenho, que já faz 3 anos que eu ainda não contemplei. Mas eu já tive 4 que eu contemplei. No primeiro eu nunca tive. Só quando eu era. Fiz meu primeiro consórcio que era de moto e contemplei no segundo. Depois eu contemplei no quinto, no 10º, no 20º. Esses aí são 2 que eu já estou pagando bastante tempo, 3, 4 anos e ainda não contemplei. Mas a minha estratégia é essa: primeiro ano eu não oferto anos, depois eu oferto fixo. O livre, o limitado, não vale a pena para quem quer vender agora. Não vale. Porque você vai investir um valor, às vezes, por exemplo, 50%, mesmo que você use o embutido, porque você vai vender, então não vai ser você que vai pagar a taxa final, ainda assim teu lucro não é tão vantajoso, entendeu? No meu ponto de vista. Outro detalhe, vocês trabalham, vocês têm esse mercado não é permite o consórcio imóvel para dar um financiamento? Sim, só que a gente não usa o IQ, não usa interveniente quitante. A gente pede um outro bem de garantia para a gente poder quitar o financiamento. Por que isso? Os bancos, entre eles têm já as cláusulas e tem o Banco Central por trás que garante a operação interna. A gente só conseguiria se a gente tivesse um cliente. Isso, ou de um familiar. Não teria como. Por quê? Porque, por exemplo, os bancos, como eles têm relação interna, tem o Banco Central que garante a operação interna deles, por ser operações do mesmo nível, digamos, quando eles entram com interveniente quitante, por exemplo, o Marcos tem um imóvel, né, com o Itaú e ele está usando o HS Consórcio para pagar, ou melhor, ele tem um financiamento com o Itaú e ele está usando agora um financiamento do Bradesco para pagar. Entre eles, o Itaú libera porque a operação, o Bradesco vai pagar e vai incluir a alienação desse imóvel. Corre tudo bem, perfeito, tudo amarrado. Quando envolve a administradora, lembrando que para o banco não é vantagem nenhuma o financiamento quitado. Porque se você conseguiu financiar, sinal que você é um bom cliente. Se você está apto a quitar, sinal que você está em dia, você é um bom cliente novo. Então ele não quer perder esse cliente. O que ele faz? Ele diz o seguinte: ó, guys, eu preciso que vocês me paguem para eu liberar o imóvel, né, para vocês alienarem. E a HS diz o seguinte: olha, mas não tem como pagar sem eu ter uma garantia. Então eu preciso que você libere o imóvel para eu alienar e aí eu te pago. Então eles ficam nessa briga. Qual o risco? Se a HS, por exemplo, qualquer administrador paga na frente, quando o banco vai tirar a alienação desse imóvel, ele fica um período até eu pegar esse contrato e registrar no registro, descoberto que se, por exemplo, tiver uma ação extrajudicial, o registrador inclui, o banco recebeu a votação, a administradora fica sem garantia, entendeu? Então, pelo risco da operação é que a gente pede um outro imóvel. Então, por exemplo, meu pai tem um outro imóvel, posso incluir um imóvel de terceiro? A gente aceita. Aí tá. Aí o Estado entra. Exatamente. E para ser sincero, até não. Sim. Na realidade, há uma pressão da BAC, que é a Associação das Administradoras de Consórcio, com o Banco Central, para ter um documento ou algo que regularize e que seja seguro para ambas as partes. Qual é o empecilho dos bancos? Eles não querem que isso aconteça, né? Então, é isso que está pegando. A gente está vendo outras formas de fazer, de ser seguro com algumas cláusulas que é estudado pelo jurídico. Hoje, quem faz corre o risco. Lembrando que a administradora ela é responsável pelo dinheiro do grupo. Então, se der um problema, não é dela, né? É o dinheiro do grupo. Quem vai ter que arcar é ela e ela não está disposta a arcar com esse risco.
Bom, aqui então no mês 60 eu ainda teria um rendimento de 0,89. Então a gente viu segunda possibilidade e ótima possibilidade, que é a venda da carta. Tem mercado para isso, tem comprador para isso. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que é um mercado que gira muito e com um valor, por exemplo, hoje de investimento baixo. Posso fazer uma cota de 80 mil, porque minha parcela 273. Se eu contemplar, eu posso vender para até 24 mil, por exemplo, utilizando 5% do cliente final, por exemplo, né? Se quiserem fazer outro valor, também tranquilo, não tem problema nenhum. Depois a planilha também vai estar à disposição o Diego. Se, poxa, tem como passar essa planilha? Não tem problema, pode, a gente repassa. Oi? A planilha é aberta, né? Rendimento após a conta contemplada foi o que a gente viu ali, e o rendimento da venda da carta contemplada. Adiante. Deixar aplicado ali, ele está trabalhando uma correção em 24 meses, por exemplo. Então, um consórcio de 200 mil, eu tenho contemplado em 24 meses e deixado aplicado até o último. Sempre quando a gente fala em contemplar e deixar aplicado, o ideal é deixar aplicar até o último mês para mim ter um rendimento maior. Mas tem tudo aquilo que a gente já falou, se eu quiser sacar antes e tal, então ali dá fazendo. Beleza. Aqui ó, entra o que a gente estava falando antes, do porquê que a contemplada ela é vantajosa para quem compra. Está fazendo um comparativo com o financiamento. Então aqui ele pegou uma taxa de 9,44, se não me engano é Caixa, ou Marcos. Me refresca, é Caixa, acho, comparativo, né? 9,44 ao ano. Então, um financiamento de 100 mil, num prazo de 180 meses, o meu custo final no financiamento seria 245 mil. Se eu pegar um consórcio contemplado de 100 mil, 180 meses, tá? Eu vou pagar 123. Isso contando 23 mil de taxa de administração e fundo de reserva. Só que além das taxas de administração, que é os 23 mil e fundo de reserva, eu ainda dei 25 mil, ou seja, ele está contando o pior cenário, o cara pagou só uma e eu comprei por 25. Então eu vou ter um custo total, ou seja, 25 mais a taxa de administração, né, de 23, eu vou estar pagando 48 mil a mais. Mesmo assim, comparado com o financiamento, eu ainda tenho uma economia de 97 mil. Então por isso que a contemplada ela é fácil de vender, porque comparado com o financiamento, eu vou sempre, vai ser sempre mais vantajoso. Aí vai entrar na história de achar o cliente que tenha condições, mas para ele financiar hoje ele precisa ter uma entrada igual. Então de qualquer forma ele vai precisar de uma entrada. Tranquilo? Dúvidas até aqui? Estou falando rápido demais, tá tranquilo? Beleza. Caderneta de poupança, usar o consórcio como poupança. 70% dos brasileiros que investem na chamada poupança livre no Brasil sacam o dinheiro até o terceiro mês. Isso é natural, né? No brasileiro. Ainda mais agora, daqui pro final do ano? Hã? Daqui pro final do ano começar a poupar. O brasileiro ele não tem a cultura de poupar, né? Não é nossa isso, de guardar dinheiro, pensar no futuro. A gente tem muita mania de adquirir, depois a gente vê que o pai vai pagar, não importa quanto eu pago no meu carro, você que trabalha mais com carro, isso você falou? O pessoal compra carro, né? Principalmente o pessoal mais novo, às vezes, vou lá, vou comprar um carro, tenho um carrão, não interessa quanto eu vou pagar o juros, mas pelo menos eu estou andando com um carro novo, não faz muita conta. Agora acho que até a galera está vindo com uma ideia um pouco diferente, calculando mais e indo mais atrás. Mas a poupança, então, ou seja, usar o consórcio como uma poupança, é aquilo que a gente falou, ir pagando, esperar a contemplação e aí deixar lá ele rendendo, ou enfim, simplesmente para guardar. Eu particularmente, quando eu comecei a fazer consórcio, eu fiz desse intuito, eu era um péssimo administrador, né? Então a minha noiva é ótima, ela administra muito bem, mas eu era péssimo administrador e foi no consórcio que eu vi uma possibilidade de eu guardar dinheiro. Hoje minha cabeça mudou, não tenho mais essa visão de consórcio simplesmente para guardar. É um mercado, para mim, por exemplo, não vejo como algo tão vantajoso. Prefiro usar ele para vender a cota, poupança forçada, né? Investimento disfarçado de dívida, aquilo que a gente comentou antes, ou seja, tem que vir um boleto lá em casa para eu pagar. Então, ele é um investimento disfarçado de dívida em função disso. Pode ir. Aumento de patrimônio. Aqui tem Uber, CFC, transportadoras. Pode passar porque eu já vou falar dos dois para ficar mais fácil. Ou imóvel e aluguel.
Quando a gente fala realmente de patrimônio, essa situação do Uber ali, CFC e tal, surgiu pelo seguinte: o Uber, principalmente, aconteceu lá em Porto Alegre, uma senhora fez com o vendedor 5 cotas de carro. Aí passou um período, ela não quer fazer mais 5. Passou outro período, ela quer fazer mais 10. Quando fechou as 20, ele foi, né, com o cara. O carro essa senhora quer comprar, né? Ela tá pensando, ele disse, olha, me desculpa e tal, mas por que a senhora faz tanto de carro, né? Como é que é a ideia? Ela disse, não, agora tem negócio do Uber, né? Dele, sim e tal. Ela, então, eu faço para contemplar, conforme eu vou contemplando, eu vou locando os carros para Uber. É um mercado que a gente nunca tinha pensado. Ah, Dani, é vantajoso? Olha, sinceramente não sei até que ponto é vantajoso ou não, mas tem mercado para isso, ou seja, tem pessoas que fazem. Às vezes não loca, eu já vi frota, daí acho muito mais de caminhão, coisa que eu não sabia, diz que os Correios locam muito caminhão, pagam, né, locação, então o pessoal loca para Correio, o carro para Uber, ou agora tem outros aplicativos já que está surgindo também, meio por fora, mas enfim, para alocar carro. Locadoras pequenas, daí tem a questão de ano, até o rapaz lá de Formiga, que a gente falou, lembra? O nome dele, que também disse que trocava lá para trocar a frota. O CFC, o Tiagão também, né? Vou lá renovar a frota do CFC. Então tem pessoal que usa realmente para renovação de frota, mas quando a gente fala de investimento ele ganha, compra o bem, é a história do investidor consumidor, né? Ele compra algo para ganhar dinheiro com isso. E o outro mercado, que é o consumidor investidor, que é o caso do imóvel, usa para aumento de patrimônio para contemplar, comprar o imóvel e locar. Imagina, eu com 200 mil reais, eu pagando lá 683 com tempo, paguei 20 meses que for, eu loco esse imóvel, quem vai pagar dobra de parcela é o inquilino. Então, ou seja, mesmo que eu não consiga locar ele pelo valor cheio da parcela, eu consiga por 1.300, vamos supor que minha parcela foi para 1.500, eu tenho esse encaixe mensal de 200, mas o meu patrimônio está sendo pago por um terceiro, né? Passado o prazo, eu vou ter o meu bem quitado, mas que não me custou nem às vezes a taxa de administração, só um pedaço, além da valorização e uma renda futura. Né? A gente tem a planilhazinha ali também, vamos abrir? Então, é que nesse caso ele já vai se tornar uma aposentadoria imobiliária. Exato. Tem uma planilha que a gente usa aqui, que ela... Ó, por exemplo, aqui está levando em consideração, se eu fiz um consórcio, o investimento mensal de R$1.000, tá? Qual é a projeção que a gente fez? Eu contemplando na metade do prazo, 90 meses. Então, por exemplo, fiz um consórcio que eu pago R$1.000 por mês, isso parcela cheia, consórcio de 146 mil. Lá no mês 90 eu contemplo, compro um imóvel, né? Loco ele, faço outro consórcio, né? Pagando mais R$1.000. Em 90 meses, depois eu contemplo de novo. Aí eu loco ele de novo e faço meu terceiro consórcio. Daí, lá no mês 90, contemplei de novo e comprei outro imóvel e loquei. Passado os meses, eu vou ter tido, por favor, ó, no meu primeiro, ou seja, eu já comprei o imóvel 146, loquei ele por 1.024, eu estou baseando, acho que é 0,8, se não me engano, 0,7, o valor do aluguel. Está me gerando uma receita que me ajudou a pagar o segundo, e depois de contemplar também me gerou uma receita, e o terceiro. Eu tenho ali, cadê? Acho que é o outro gráfico, só sobe um pouquinho, que diz o passado prazo do meu patrimônio total e a minha renda futura. Cadê? Patrimônio total. Volta. Não, outro. Aqui. Isso de R$1.000 por mês, tá? Então, passado o prazo, quando todos estiverem quitados, eu vou ter um patrimônio imobiliário de quase 600 mil, com um investimento de 270 e uma renda residual de 4.173, sem contar aí as variações que vão ter depois. Então, para resumir essa planilha, ou seja, se eu começar fazendo um consórcio com R$1.000 e em 90 meses eu contemplar, comprar um imóvel, alocar, fazer outro consórcio, ou seja, no meu terceiro imóvel, quando ele quitar, eu vou ter um patrimônio de mais ou menos 600 mil, tendo investido 270, porque eu vou levando em consideração a entrada dessa locação, né, minha saída de parcela, e vou ter uma renda residual de 4.173.
E esse valor ele aumenta de acordo com, eu quero pagar 1.500 por mês, tenho condições de pagar 2.000 por mês, muda a alocação na residência. Então isso aí é uma outra forma de usar o consórcio para aumento de patrimônio. Então eu adquiro algo, mas ele me traz uma renda futura. Reforço de aposentadoria. Reforço de aposentadoria é o próprio aumento de patrimônio, eu uso ele como um reforço de aposentadoria porque eu vou ter uma renda depois, né, vitalícia, ou seja, os aluguéis além do patrimônio. Mas eu também posso ter um reforço de aposentadoria e previdência, que acho que até o próximo slide, se não me engano, né? Aqui está com o seguro de vida. Uma coisa legal de falar sobre seguro de vida, usar o consórcio, mas como que eu vou usar o consórcio a nível de seguro de vida? Imagina o seguinte, se eu fizer um seguro de vida e eu faço lá pagando, sei lá, R$600 por mês, fiz um seguro de R$100 mil, comparar com o consórcio então de 100 mil, 683 por mês. Estou pagando 683 por mês, um seguro de vida de 100 mil. Passou 180 meses, eu não morri. Que bom, né? Mas o que acontece? Nada, eu não resgato esse dinheiro, eu paguei, não morri, vou ter que continuar pagando. Como que ele me serve? Se eu vier a falecer, minha família vai estar parada, seguro de vida ela vai receber, vai poder usufruir. É um bom negócio, seguro de vida, eu deixo a minha esposa, meus filhos, quem for assegurado, né, pelo menos por um período para eles se reestruturarem, principalmente quando eu sou o provedor da família, o pessoal depende de mim. Mas, ou seja, se passar esse prazo, eu não tive vantagem nenhuma. Se eu fizer um consórcio a título de seguro de vida, ou seja, eu faço um consórcio de 100 mil, parcela 683, né, com seguro de vida embutido, seguro prestamista. Se eu levar, se no 20º mês eu vier a falecer, o meu bem é quitado, aí sim a minha família pega em espécie o valor, né, porque não foi adquirido bem nenhum, a seguradora entra, faz a quitação do consórcio, libera o valor e minha família vai estar assegurada. Se passar os 180 meses e não acontecer nada, eu vou resgatar esse valor no final com as correções e vou poder usufruir em vida ou fazer uma aplicação, fazer uma previdência. Então, ou seja, eu tenho as duas coisas, eu tanto posso ter liquidez em vida para usufruir com a minha família, quanto se eu vier a falecer eu vou estar parado. Então a gente usa o consórcio a nível de seguro de vida nesse sentido, eu poder, a diferença dele, ambos são bons, mas o consórcio ainda consigo utilizar, tem uma possibilidade de usar ele em vida. Beleza? Então aqui as formas, né, consórcio de financiamento, comparativo com financiamento ali, reforço de aposentadoria, aumento de patrimônio, investimento, poupança forçada. Só como reforço de aposentadoria, a planilha da Previdência, também que se encaixa como reforço de aposentadoria, que é legal. Mas vale a pena fazer um consórcio ou uma previdência privada? Aqui ele está comparando eu usar o consórcio como previdência. Então, por exemplo, qual é o cálculo que ele está fazendo? Se eu fizer como se fosse uma previdência, pagando R$1.025 por mês, ele está, coloca aqui só para mim, por favor, o crédito. Ele está ali embaixo, desculpa. Ele está levando em consideração, ele está em vermelho, né? Vamos levar outra cor, fica mais fácil de visualizar. Mas ele está levando em consideração um crédito de 150 mil. Então o que ele está pensando? Eu estou pagando o meu consórcio, né? Eu fui contemplado ali, neste exemplo que está aqui embaixo, eu fui contemplado lá no último mês, lá no 180. Aí, agora ficou top. Tá ficando bom isso, hein? Vou te contratar. Então, o que ele está levando em consideração? Eu fui o azaradão, né? Fui o último a contemplar. Eu investi 265 mil e saquei 296. Nesse período, eu vou lá e faço um aporte na previdência privada que vai me dar, se eu quiser ter um resgate por 180 meses, ou seja, 15 anos, esse dinheiro eu vou aplicar ele na previdência e ele vai me dar um resgate de 2.514,82. O que eu vou ter lá no final de 15 anos, ter pego, né, a soma dessas retiradas, um valor de 452 mil. De novo, peguei o valor, fui o último a contemplar, paguei meu consórcio, fui o último a contemplar, peguei os 296 mil, coloquei uma aplicação, uma previdência para me ter uma retirada a partir dali, e aí fui lá. Tem aqui a base de cálculo, acho que é do lado aqui, consórcio de previdência. Ó, sobe, por favor, aqui.
Vai pro lado, pra O cima. último. Isso. Aí, ó, o que ele fez? Ele pegou os meus 296 mil, aplicou, né? E aí eu comecei a ter um rendimento. Então ele tem aqui, acho que 200 e... aqui, ó. Pode seleciona mesmo aqui. Esse aí, aqui, ó. O que ele fez? Lá no último mês ele pegou os meus 296, aplicou esse dinheiro, um juro mensal de poupança 0,5. No primeiro mês eu fiz o resgate de 2.514, ou seja, dos 296 que eu tinha, né, com o rendimento do mês foi para 298, fiz o saque, ele caiu para 295. Segundo mês teve rendimento, fui lá, fiz o saque, 2.514 de novo, ou seja, minha renda sempre 2.514. Cada mês ele vem baixando, mas eu tenho rendimento. Os 400 e poucos que ele acha é justamente aqui embaixo, quando, ou seja, toda a soma do valor que eu retirei, lá no final vai dar como se eu tivesse tido nesse período 452 mil reais. 452, isso aqui, tá preto lá. Bom, então aqui, ó, na realidade, por exemplo, coloca lá para nós, Marcos, por favor, a contemplação na parcela 10, por exemplo, ali, embaixo, aí. Olha como o meu capital resgatado é maior. Por que ele é maior? Porque ele está levando em consideração, tendo contemplado o 10º mês, deixado aplicado, e lá no mês 180 eu saquei esse dinheiro e coloquei numa aplicação. Ou seja, aí eu vou ter uma renda de 2.965. Ou seja, quanto antes eu contemplar, maior é o valor que eu vou ter para uma renda futura. Então eu consigo usar o consórcio como previdência, que é um reforço de aposentadoria, aumento de patrimônio, que é um reforço de aposentadoria também, uma venda da cota contemplada, que é um mercado, gente, de novo, vale a pena pesquisar sobre isso. Vocês vão ver que é um mercado que gira bastante, tem muita procura, é um mercado que tem se tornado cada vez mais atrativo, até pela tomada de dinheiro não está sendo tão fácil ali fora, o juro alto, o consórcio, você tem só uma taxa de administração, então vale a pena isso. Bom, aqui entra o painelzinho então das dúvidas, né? Tinha a questão do lance, isso? Ou tranquilo questão do lance? Eu queria saber se vocês trabalham com lance do tiro, vocês disseram que sim. Sim. Existe alguma forma, por exemplo, eu como cliente, entrar em algum grupo que não tenha de lance do tiro, não? No veículo, sim. No veículo, no imóvel não. No imóvel não. No veículo, até porque você, que é do veículo, a gente tem um grupo que a taxa dele é 8,5%. Sim, 36 meses. Exclusivo, 36 meses. Até a gente costuma dizer Como que é o valor de carro? Eu digo porque Nesse você tipo- está dando um leque que eu não vi ainda no mercado. sim, São 10 anos Sim, para você sim. trabalhar com um outro público. Você fala ali de Uber, né? Sim. Não fala nem com a ideia de comprar para alocar. Isso é uma coisa que a gente até conhece, mas Sim. até a ideia de vender essa carta Vender a contemplada mão. para as pessoas que hoje trabalham com carros alugados. desculpa, mas você tem loja de carro hoje? Não, você trabalha na loja de carro? Não. É porque a gente nós somos consórcio, nós temos carro no consórcio. Hoje a gente tem até um carro que é alugado, que acabou ficando Bacana. rodado, está alugado para você Sim. rodar na rua. E conheço muitas pessoas que rodam. E existe uma dificuldade, né? As pessoas que rodam, infelizmente, hoje estão à margem do desemprego, né? As pessoas que estariam. Tem a questão de análise de crédito e a questão de aquisição do bem de 2008. E todos os consórcios, assim, os consumos são a partir de 2016. Bradesco, acho que a partir de 6 anos, se não me engano, Bradesco. 13. Acho que é 6. Algumas no Bradesco é 5, algumas administradoras 5, algumas 3, algumas 2, né, 2 anos de uso no caso. A HS ela te dá um leque de 10 anos, né? E qual o menor? O menor crédito que eu tenho hoje, ele é um crédito de 33.399, onde a meia parcela dela, levando em consideração que eu sou investidor comprando para vender, é R$193. E aí eu posso pegar metade, por exemplo, do grupo que a gente já tem em andamento, Mas, por que é. exemplo, de moto, né? Não, que daí é 17. Seria metade do Seria que eu metade. fiz. Eu posso 17 no menor crédito. Hoje a gente não tem. Antes a gente tinha um crédito que era grupos voltado para moto, o meu menor crédito era 5 mil e pouco. Hoje a gente não tem mais nenhum crédito nesse valor. Por quê?
E o cara que quer fazer para moto, por exemplo, o menor que eu vou ter é 17. Ele vai poder comprar mais de um bem. A gente também permite mais de um bem. Então, Eu posso usar a moto para cá. pode, porque o nosso de veículo que você vai usar para moto, carro, ônibus, Ambos com 10 ambos com 10 anos de O uso. menor seria 17. Seria 17, exatamente, que seria metade do 33. A taxa seria sobre os 33? São os Não, 17. sobre 17. Voltando ali para a questão de aumento de patrimônio, se eu vendo uma cota contemplada por uma autoescola hoje de 33 mil, o leque que eles têm para aquisição é imenso, porque muita autoescola vai comprar moto, ele pode comprar diversos bens no crédito, entendeu? De contrapartida, eu como investidor, daqui a pouco eu tenho condição de pagar 3 cotas dessa, então eu aumento o meu leque, a minha chance de contemplação. Se eu tenho 3, eu posso comprar 3 cotas dentro do mesmo grupo, lógico, tem algumas estratégias numericamente ali, cotas, para te dar uma maior chance. Você pode comprar 3 cotas, 5 para pagar 193 cada cota. De acordo com o que vai contemplando, você vende essa cota. Pode, até 8 cotas. Fazer junção para comprar muito bem. O Diego? Sim. No imóvel 8. 17, né? E na última lá. No imóvel 8, no veículo 3. O imóvel é 8, isso, veículo 3. O Diego teve uma contemplação esse mês agora que ele está passando a cota para uma autoescola e a autoescola vai comprar motos. Tem um mercado muito grande de autoescola e locadora de veículos. Por quê? A autoescola hoje, ela precisa trocar a frota dela. Não existe que ela tenha uma frota que compra no máximo 8 anos de uso. Então o que eu faço? Eu faço um planejamento para a troca da frota. Eu tenho lá 30 veículos na minha frota, 10 veículos na minha frota, e a HS tem uma vantagem no veículo. O meu veículo serve como lance. Então, vamos supor, eu tenho meu Unim lá que vale 16 mil. Eu quero comprar um Mob que está 40, eu consigo dar os 16 mil do meu Unim para trocar pelo meu Mob para a autoescola. Então, isso já é uma coisa que facilita demais. A questão de poder juntar as cotas, talvez você faça os valores menor e junto. Faz a fusão, consegue englobar uma maior quantidade. Não, aí você vamos lá. Quer um carro como lance, você sabe qual o valor que Vamos lá. O nosso carro como lance, aí vem a regra dessa modalidade. Aí ele vai entrar em forma de pagamento de lance. Exemplo, eu sou um consorciado, comprei um consórcio de 50 mil, tá? E eu tenho um carro de 25. O meu carro ele pode ser ofertado como lance. Aí tem 2 regras. Primeira, ele não pode ultrapassar 50% do valor do meu crédito. E no momento da contemplação, a HS não pega o meu carro. O que vai acontecer? Ela vai me ligar e vai falar: Marcos, você foi contemplado e você precisa pagar um lance de 25 mil. Como você vai pagar? Eu vou pagar para o meu carro. O nome técnico disso é lance retido. Beleza? O que eu vou ter que comprovar? Eu vou mandar o DUT do meu carro para a HS. Nesse momento eu paguei o meu lance com o meu DUT. O que a HS vai fazer? Vai pegar 25 mil, vai amortizar no meu saldo devedor, e eu pegando 25 mil mais o meu carro de 25 mil, eu tenho uma carta de 50. Aí eu tenho 2 opções. Primeira opção, que seria o melhor cenário. Eu vou lá no Fábio, que tem uma loja de carro. Fábio, vou comprar o seu carro de 50, vou pagar 25 mil com o consórcio da HS e 25 no meu carro. Ele pega o meu carro com 25, beleza, tranquilo. Ele fala: Marcos, eu não vou pagar 25 no seu carro, eu pago 20. Eu posso pagar os 25 com a HS, botar 5 no meu bolso, ou se eu achar necessário, eu tenho 60 dias para vender o meu carro no particular sem perder minha contemplação. Então ela dá a opção para o cliente de contemplar o crédito dele sem ter o capital, usando o carro dele como lance. Por que isso? Porque o cliente ficava atrelado, eu tenho que vender primeiro para depois eu poder dar o lance, eu tenho que pegar a espécie. Nisso eu fico sem carro por um período. Então, assim eu não fico sem carro. Eu ofertei, contemplei, bom, tenho 60 dias para encontrar o meu outro carro. Procurar o melhor negócio. Se eu quiser vender, conseguir fazer conjunto show, se eu quiser vender para um e comprar de outro também, não tem problema nenhum. A avaliação desse carro que eu estou ofertando é eu que faço. Por quê? Se eu disser que ele vale 30 e na realidade ele só vale 20, eu vou ter que colocar dinheiro no meu bolso depois. Porque ali como a regra é 50%, digamos que eu numa carta de 50 mil, usando o mesmo exemplo, eu ofertei meu carro como 25, eu tenho que obrigatoriamente comprar um carro de no mínimo 50. Se eu falei que o meu carro valia 25 e ele só vale 15, eu vou ter que comprar um carro de 50. A HS vai me liberar 25, eu vou ter 15, são 40, vai faltar 10.
Então isso obriga o consorciado a ser justo, a falar o valor real do veículo. Tá? Uma coisa que o Diego lembrou, e bem lembrado na realidade, é a questão do usando para frota, vocês que locam, quando o cliente vai locar um carro, tem que ter cartão de crédito, tem que deixar aquele valor. Isso facilita para quem usa o consórcio para comprar bens para alocar, facilita porque na hora de locar não tem tanta burocracia. E em função do carro, outra coisa que é legal, a gente tem muito cliente hoje, aqui fala garagista, lógico, é vendedor de carro, revenda, como é que fala? Aqui é revenda. Tem muita revenda, lá no sul é garagista. Tem muita revenda de carro lá no sul, que o pessoal, por exemplo, eu tenho uma loja de carro, tenho uma revenda de carro, eu faço lá 10 cotas de 33 mil, pago 193 por mês. Contemplei uma cotinha lá de 33 mil, minha parcela vai para 300 mil. Vou pegar meu carrinho que está lá parado, né, está difícil de vender, coloco em cima, cotinha em cima dele, vai vir os 33 já para mim, que eu estou alienando aquele bem, eu já pego esse capital, ou seja, já está no meu caixa, e aí chega o Fábio lá para comprar um carro e digo pro Fábio, ó, eu já paguei 10 parcelas, por exemplo, 1.900, digo, ó Fábio, me dá 5 mil de entrada e assume tantas prestações de Já alienado. A gente pode troca o carro de carro? Não, é que quando a gente fala de revenda, por exemplo, ele tem procuração, ele tem alguma coisa, então ele, cara, se eu tiver meu carro... Tem que simular uma compra e venda. É porque os bancos não permitem. Não, porque eu caracterizo o capital de giro. Daí é alienar algo que já é Mas meu. teria que simular uma compra e venda, entendeu? Uma pessoa jurídica comprando da física, alguma coisa do tipo ali. Mas não, aí não, tem. não também porque caracteriza a mesma pessoa. Mas Só aí nesse momento tem o seu consultor que vai te dar toda a Quando você trabalha nisso que você faz para revenda, você trabalha sobre o PJ ou você trabalha sobre o depende. O PJ Você é. hoje acha que... Não, o lojista normalmente ele faz PJ porque ele tem procuração. Então, ou seja. Então você comprando para revender. Para revender. Ah não, eu faço PF. PF, eu nem tenho mais. Olha, eu vou dizer assim, eu já ouvi várias histórias, tá? E eu sempre acredito numa que, na realidade, o irmão de um colega meu, ele faz declaração lá pro pessoal do exército e tal, do imposto de renda. Ele me disse uma vez que se o dinheiro entra e sai no período de 2 meses, não sei se é verdade, tá? Só estou repassando a informação. Se o dinheiro entra e sai, não tem ninguém na receita aqui que me sustenta. Se o dinheiro entra e sai no período de 2 meses, e se não dorme o dinheiro na conta do dia 31 para o dia 1º de dezembro para janeiro, dificilmente a receita vai pegar. Ou seja, uma entrada, entrou 50 mil e saiu no mesmo dia. A receita não se apega a isso. O problema é esse dinheiro ficar parado por mais de 2 meses. Eu trabalho com isso, eu trabalho com HS. Tem formas de declarar. Eu nunca declarei. Nunca. Eu trabalho há 15 anos na HS e faz uns 7 anos, com certeza, que eu sou mais ativo nessa parte de venda, compra, faço consórcio para contemplar, às vezes surge algumas coisas de cliente, por exemplo, o Fábio contemplou, vendo por 25%, a compra do Fábio, eu coloco para revender. Isso, e parceiros também, como o Diego, por exemplo, um parceiro. Nisso, eu entra dinheiro, sai dinheiro, nunca declarei, nunca tive problema, nesses 7 anos que eu faço isso. E conheço muita gente do consórcio que faz isso e nunca teve problema também. Para inverter a questão, eu nunca vi alguém ter problema com isso, porque entra e sai. Agora, se eu tiver um ganho, ficar lá, aí talvez eu vou ter um problema. Eu faço só pessoa física, não tenho CNPJ. Para mim, pelo menos, não tem problema. Certo? Alguma outra dúvida, pessoal? Não? Bom, então agradeço mais uma vez a presença de todo mundo. Espero que não tenha sido tão cansativo, que a gente de alguma forma possa ter contribuído, ou pelo menos aberto um pouco mais os horizontes, né, a nível do consórcio, tirar um pouco a imagem que era só aquisição. E se tiver alguma dúvida, tirou ali os telefones? Voltou. Se tiver alguma dúvida, Diego Garcia, esse rapaz ali que está aí para nos ajudar, é da cidade, o endereço ali, Diego. Avenida José Freire da Rocha, 3671. Próximo ali a Concepeta, Academia Top Fit. Enfim, WhatsApp, site, e-mail, não tem como não localizar. Certo? Muito obrigado mais uma vez a todos vocês. Desculpe qualquer equívoco.
e a gente se coloca à disposição e se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade. Beleza? Pessoal, obrigado. Obrigado, viu? Uma boa noite a todos vocês.